Esse trabalho interdisciplinar é referente às disciplinas de filosofia, sociologia e ensino religioso. Os componentes do grupo são Amanda, Arthur Klug, Bernardo, Gabriele e Cauã. Temos como objetivo explicar a respeito da concepção clássica do homem, material que foi extraído do livro Antropologia Filosófica 1, do autor Henrique de Lima Vaz. Introdução da concepção clássica do homem. As raízes da concepção do homem, que denominamos clássica, devem ser buscadas sobretudo na cultura grega arcaica, que floresce nos séculos 8 e 7 a.C., e apresenta uma extraordinária riqueza de manifestações que a cultura clássica, a partir do século VI, recolherá e organizará no universo espiritual coerente e harmonioso. Herdada por Roma e fundindo-se com elementos especificamente romanos, irá constituir a cultura clássica greco-romana, que forneceu à civilização ocidental sua primeira e permanente constelação de ideais e valores. No que diz respeito à concepção do homem, tal como se exprime na filosofia, criação típica do espírito grego, a cultura clássica elabora uma imagem do homem na qual são postos em relevo dois traços fundamentais: o homem como animal que fala e discorre e o homem como animal político. Esses dois traços estão em estreita correlação, pois só enquanto dotado do logo, o homem é capaz de entrar em relação consensual com seu semelhante e instituir a comunidade política. E a vida política, vida humana por excelência, segundo a concepção clássica, se exerce pela livre submissão ao logos codificado em leis justas. A concepção do homem na cultura arcaica grega. A imagem do homem que a cultura arcaica grega nos oferece é rica e complexa, e alguns de seus aspectos irão influenciar profundamente na evolução da cultura ocidental. Pode-se reunir uma certa quantidade de traços dessa imagem do homem em algumas linhas dominantes. Linha teológica ou religiosa. É a linha que traça uma nítida divisão e até mesmo uma oposição entre o mundo dos deuses, que são imortais e bem-aventurados, e o mundo dos mortais, que são efêmeros, isto é, seres de um dia, passageiros e infelizes. Existe também a linha cosmológica. A contemplação da ordem do mundo e a admiração diante dessa ordem são atitudes que o espírito grego partilha com a de várias culturas antigas. Mas essas atitudes assumem entre os gregos características originais que passarão a constituir um dos traços marcantes da imagem do homem grego. E entre essas características convém assinalar a admiração pela ordem e beleza que fazem do universo visível um todo bem adornado. Dessa admiração, segundo o testemunho de Platão e Aristóteles, terá origem a filosofia, e com ela, um estilo de vida que o homem grego reivindicará como próprio seu. Vida teorética. A outra característica que passará a constituir um dos traços marcantes da imagem do homem grego está ligada à descoberta da homologia, que é um estudo biológico das semelhanças de origem e estrutura entre órgãos ou partes de organismos diversos, que será tematizada filosoficamente no conceito de natureza e a ordem da cidade, polis, regidas por leis justas. A linha cosmológica cruza-se por vez com a linha teológica, na formação do conceito de necessidade inscrita na ordem do mundo e a qual deverão submeter-se homens e deuses. Conciliar a necessidade cósmica e a libertação humana será um dos desafios que a filosofia terá permanentemente diante de si. Existe também a linha antropológica. Como se reflete a condição humana na imagem que o homem grego arcaico faz de si mesmo? Uma das mais conhecidas expressões dessa condição, que relaciona as experiências humanas fundamentais e a relação do homem com os deuses, é a oposição entre o apolíneo e o dionisíaco como dimensões constitutivas da alma grega. O apolíneo dionisíaco é um conceito filosófico e literário com base em certas características da antiga mitologia grega. Na mitologia grega, Apolo e Dionísio são ambos filhos de Zeus. O apolíneo é o lado da razão e do raciocínio lógico. Ele reflete o lado luminoso da visão grega do homem, a presença ordenadora do Logos na vida humana, que a orienta com a claridade do pensar e do agir razoáveis. Por outro lado, o dionisíaco é o lado do caos e apela para emoções e instintos. Ele traduz o lado obscuro do terreno, onde reinam as forças desencadeadas pelo Eros,
que na mitologia grega era o deus do amor e do erotismo. O conteúdo de todas as grandes tragédias é baseado na tensão criada pela interação entre esses dois. Conciliar esses dois aspectos é a tarefa que a filosofia tomará sobre si e a qual Platão consagrará as páginas imortais do Banquete. O primeiro autor representativo do pensamento antropológico, ou seja, o primeiro filósofo a ter como objeto de estudo o ser humano e humanidade de maneira totalizante, abrangendo todas as suas dimensões, foi Diógenes de Apolônia. Ele traz como imagem do homem o seguinte: superioridade exaltada no homem sobre os outros animais. Essa superioridade se manifesta na estação vertical e na marcha, e no olhar voltado para o alto, mostrando assim a aptidão do homem para a contemplação dos astros, revelando-se uma correspondência entre o olhar humano e a ordem cósmica, e celebra-se também a habilidade das mãos e a linguagem. O homem possui uma estrutura corporal e espiritual, cuja natureza se manifesta na cultura através de suas obras, e possui em destaque a capacidade de ser um ser capaz de ordenar-se em si mesmo e capaz, de certa forma, ordenar o universo em seu conjunto. O filósofo Diógenes, em seu pensamento, estabeleceu uma linha de transição entre a primeira filosofia pré-socrática, dominada pelo problema do princípio da evolução da natureza, physis, e a busca do princípio, arché, que seria a busca do elemento que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo. No século V a.C., o problema antropológico sobrepõe-se ao problema cosmológico como centro teórico de interesse na filosofia grega. Essa descida da filosofia do céu para a terra foi fruto das transformações da sociedade grega decorrente das guerras pérsicas e pela consolidação do regime democrático em Atenas e em outras cidades. Além disso, essa sobreposição também foi decorrente de dois grandes problemas sobre o homem. Esses problemas exigiram a atenção e a reflexão dos filósofos. Esses problemas eram, na educação, decorrente da necessidade de mudança exigida pela nova vida democrática, ou seja, com o implante da democracia, a areté guerreira foi substituída pela areté política, e também teve o problema da habilidade ou sabedoria. Não encontravam-se mais sua fonte na tradição e via-se acentuar-se a técnica e a intelectualidade. O pensamento antropológico do século V vai atingir na segunda metade do século, em Atenas, seu pleno desenvolvimento quando os sofistas fizeram do problema da cultura e da educação o maior problema da filosofia. E agora, respondendo por fim a sua pergunta, qual era a concepção do homem na filosofia pré-socrática? Era a ideia do homem como ser dotado de logos, ou seja, da palavra e do discurso capaz de demonstrar e persuadir. A transição socrática. Sócrates representa, no Ocidente, a inflexão decisiva que orienta até hoje o pensamento antropológico. Encontrando-se no centro da crise ateniense, agravada pela Guerra do Peloponeso, e abrindo-se para as novas ideias sofistas, Sócrates refletiu, e de sua meditação saiu uma nova concepção de homem, que irá ajudar na criação da concepção do homem clássico. Na visão socrática, o homem só tem sentido e explicação se referido a um princípio interior, que ele designou com o antigo termo alma, psique, mas dando-lhe um novo significado. Esse novo conceito socrático de alma irá influenciar profundamente a cultura ocidental. Foi formado a partir da evolução do termo areté, presente nos heróis homéricos através da coragem, da excelência e da virtude, e do termo sofista, da excelência, como uma habilidade a ser aprendida. A alma, segundo Sócrates, é a sede de uma areté que permite medir o homem segundo a dimensão interior, na qual reside a verdadeira grandeza humana. É a alma que constitui a verdadeira essência humana. Sócrates introduz assim, no campo das ideias antropológicas, a questão da personalidade moral, sobre a qual irá se assentar todo o edifício da ética e do direito na nossa civilização. Sócrates pode ser considerado, dessa forma, o pai da filosofia moral e da antropologia filosófica. Tendo em seu centro a noção de alma, como já explicado, os principais traços que vamos encontrar no homem socrático são os seguintes: a teologia do bem e do melhor, como meio de entender o homem e o mundo; a valorização da ética do indivíduo, tem como principal frase, conhece a ti mesmo, que explicita a necessidade de cura e de cuidado com o eu interior. Além disso, a primazia da faculdade intelectual humana. Sócrates foi o primeiro a definir o homem como zoologikon, ou animal que pensa.
É possível relacionar também a concepção socrática do homem com a contribuição da medicina grega na construção do pensamento antropológico. Ela também abdicou das concepções cosmológicas para ir para um tratamento empírico baseado no conhecimento e na logos. A influência do platonismo foi a mais poderosa que se exerceu sobre a concepção do homem clássico, e a nossa concepção do homem até hoje mostra traços platônicos. A antropologia platônica pode ser considerada uma síntese na qual se fundem a tradição pré-socrática do homem e do cosmos, a tradição sofista, em que vê o homem como uma pessoa de cultura, nascido para a política, e a concepção socrática do homem interior e da psique. Ela apresenta também uma influência pela teoria das ideias, que debate o destino e a origem da alma, que se permanece essencialmente voltada para a reminiscência. Dessa forma, a alma se revela congênita ao mundo inteligível. Para Platão, o homem é a junção da alma e do corpo. Além disso, há a tricotomia da alma, que se divide em racional, irracível e concupiscível, cada qual regida pela sua virtude própria, sendo elas respectivamente a sabedoria, a coragem e a moderação. Alguns temas que dominam a visão platônica do homem são o do logos verdadeiro, da imortalidade e do destino, abordados no ciclo da morte de Sócrates. A educação do indivíduo para a justiça em si mesmo e na cidade, no livro A República. O tema do desejo amoroso e do movimento inerente à alma. O tema da relação do homem com o divino, que se sobressai sobre todos os outros e permanece como o centro da antropologia platônica. Aristóteles foi com certeza um dos maiores nomes da filosofia ocidental. Viveu na Grécia durante o século V a.C. É considerado o primeiro cientista da história, elaborando teses sistemáticas com uma síntese científico-fisiológica do pensamento do homem. Cortou validar com outros estudos em alguns campos, como biologia, física, retórica, política e muitas outras. Apesar de seus ensinamentos científicos terem sido muito valiosos, ele ficou muito mais famoso pelo seu estudo filosófico, voltado à retórica, política e metafísica. Aristóteles frequentou um bom tempo a Academia de Platão. Apesar disso, ele tem bastante divergência em algumas questões, principalmente na questão da representação da realidade, o conceito de eidos, ou seja, a ideia, a imagem no grego. Para Platão, o verdadeiro conhecimento só se dá a partir da razão, enquanto para Aristóteles é a experimentação. Basicamente, ele não acreditava nessa dualidade dos mundos, como Platão pensava que era sensível e inteligível, mas estava tudo num só lugar. E o que diferencia é a experiência de cada um, juntamente o intelecto e as razões. Ele se chama Escola de Atenas. Entre várias coisas, ele aborda essa dualidade que tinha entre Platão e Aristóteles, essa concepção, né? Bem no meio dele aparece lá, na direita o Platão, que é mais velhinho, e na esquerda Aristóteles. E Platão tá tipo, pulando pra cima, né? Não, o bagulho é o mundo das ideias. E Aristóteles tá mais que tipo, né, acalmando, não, é aqui mesmo, sabe? A característica essencial que divide o homem dos outros seres é a sua racionalidade, o princípio inteligível, que torna o ser pensante e sociável. Para o Aristóteles, todo ser é individual, é uma substância, algo que permanece o mesmo até com as mudanças. E em toda substância há forma e matéria, potência e ato. O ato é como uma semente, que ela é o que é, mas ela tem uma potência, o potencial de se tornar algo maior, uma árvore, por exemplo. É a sua finalidade, é a sua potência. Essa história explica um pouquinho do porquê das coisas que mudam na natureza e nos seres no geral. Como algo que era assim antes se tornou tão diferente depois. Isso ele explica com essa questão metafísica, que é a potência. O ser humano é um ser ético-político, que através da prática exerce sua racionalidade autônoma, sob uma ética, que necessita conviver em uma sociedade para poder exercer a sua felicidade, que está ligada à convivência com os demais, e na sua excelência com as virtudes. Aristóteles foi um dos primeiros a conceituar a ética, e ele fala do homem helênico, que é destinado à vida comum em sua polis, e aí a sua racionalidade. Por física se entende a substância, geralmente física, da qual todas as coisas provêm, e são concebidas. Elas são únicas. E é aí que Aristóteles transpõe para o âmbito da physis o verdadeiro fim do homem e de seu agir, potência, que o Platão citou no mundo inteligível, o mundo das ideias. Aristóteles também defende que o homem pode elevar-se de seu patamar natural e transcender ao mundo de contemplação e realidade eterna. A teoria da psique, ou teoria psíquica de Aristóteles, integra tanto elementos do fisicismo jônico, voltado às explicações físicas das coisas, quanto da tradição da medicina e o intelectualismo finalista socrático-platônico. Basicamente, a psique é um princípio vital, que é o ato ou a perfeição de todo ser vivo. Ele é a finalidade do corpo organizado, que não escapa ao horizonte da physis. E ele serve de princípio próprio do ser humano, que também o distingue dos outros seres da natureza.
em virtude de sua logos, da sua razão. Aristóteles realiza estudos sobre a alma, sobre a psique, e a concebe como uma atividade racional que ocorre no homem, só que se eleva aos sentidos internos e externos dele. E também fala sobre o intelecto, a nous, o princípio ativo e passivo, segundo o qual o intelecto faz passar para o inteligível. Então eles falam muito sobre a razão, o que ela faz, o que ela é, enfim. E uma hora ele chega e quer saber uma coisa importante, que é até onde a gente tem que usar ela, sabe? Qual é a finalidade dela, qual é o porquê. E ele fala o seguinte, Aristóteles, então, que pode ser 3 coisas que tu vai escolher dentre delas, qual que tu se simpatiza mais. Pode ser a contemplação, a ação e a prática. A contemplação seria a busca pela verdade. Tu querer saber as coisas que te cercam sobre si mesmo, a filosofia, a matemática, ciência, esse tipo de coisa. E já a ação seria o agir em razão de um indivíduo, de uma coletividade. Por exemplo, a política, né? A excelência desse grupo. A política, a ética, ciências práticas, esse tipo de coisa. E por último tem a prática. A prática seria a produção de bens físicos, né, materiais, por fins de consumo e prazer. Então fica a contemplação, a ação e a prática. Depois de tratar da função da alma, da psique e da razão, da logos, temos o processo formal do conhecimento e como se consegue esse conhecimento, sobre o método aristotélico, no qual ele é concebido em partes. Essa ideia trouxe consigo o conceito de substância, que se baseia no estudo de um objeto ou evento a partir do conjunto de suas características e peculiaridades, as fragmentando em várias, tentando achar o seu fim e suas características. Começando com reconhecer o objeto de estudo, raciocinar seus atributos e peculiaridades e classificar dentre as demais coisas do universo. O instrumento mais poderoso, próprio do homem e decisivo para que ele possa plasmar o seu mundo sob a exigência de sua razão. E com essa frase acabamos então a nosso excelente raciocínio sobre o estudo da antropologia aristotélica. Capítulo 6. Antropologias da Idade Helenística. A época helenística foi o período cultural compreendido entre os anos 3 a 1 a.C. A discussão de ideias acerca do homem como indivíduo teve início como uma consequência do definhamento e da queda dos conceitos de que o homem está perfeitamente integrado na comunidade da polis grega, de modo que inicia-se assim uma forte onda de individualismo. Com esse individualismo emergente, cabe ressaltar que, comparado à época anterior, em que a polis se dispunha ao indivíduo, buscando acolhê-lo como um nativo, agora é dever do indivíduo ter o apuro de encontrar formas alternativas para obter, assim, acesso à resolução do problema da eudaimonia, que seria o estado de felicidade e de bem-estar. Portanto, em suma, a antropologia trazida pelos helenísticos fornece um enfoque ao problema da eudaimonia, que, segundo afirma Henrique Lima Vaz em sua obra, é entendida como a plena satisfação das carências e desejos do indivíduo, que se mostram impropriamente humanos. Primeiramente, ambas as filosofias helenísticas partem de um mesmo pressuposto, que seria a submissão do homem ao logos, pensamento, como algo fundamental para alcançar, assim, a eudaimonia. Na escola do epicurismo, a eudaimonia é indicada como prazer verdadeiro e busca tornar possível a imperturbabilidade, a serenidade da alma, ou seja, a ataraxia, que seria a condição ideal para se alcançar, assim, o gozo do prazer moderado. Dessa forma, despeja-se demandas à lógica, à física e à ética, respectivamente, conduzir a razão humana, compreender o universo e assim direcionar a ação humana para o seu objetivo. Além de unir conceitos socráticos à sua filosofia, Epicuro defende também a arquéia ideal de Demócrito, a inspiração materialista do átomo. Ademais, esse materialismo presente no pensamento de Demócrito é utilizado no epicurismo, defendendo que as sensações e representações e paixões levam ao erro do indivíduo, ou seja, a doxa, opinião. Por fim, fica claro que o Epicuro fundamenta sua ética de acordo com os fundamentos apresentados e a partir de uma ética em que a eudaimonia refere-se ao prazer, hedonê. Entretanto, esse prazer deve estar submetido a determinadas condições, tais que a serenidade de ânimo, a ausência de temores, sobretudo os temores dos deuses, e a sabedoria para decidir quais são os verdadeiros prazeres. Quanto ao estoicismo, ainda que partam de pontos em comum, se divergem profundamente. O epicurismo foi muito mais difundido, e o estoicismo não, além de ter a sua ética influenciada pelo cristianismo, e por isso ser fundamental para a concepção do homem ocidental.
Sobretudo, o objetivo estoicista reside nas mensagens transmitidas aos indivíduos desamparados diante da fortuna e do arbítrio do poder, de modo que oferecem uma salvação a ele. Assim, fica clara as concepções influenciadas por Diógenes da escola filosófica do cinismo dentro da vertente estoica. Não obstante, assim como o epicurismo, o estoicismo foca no problema do indivíduo, tratando-se de definir as condições para se alcançar a eudaimonia. Dentre estas, principalmente dar ao homem a posse de si mesmo, torná-lo independente, autárquia. Desse modo, como diz Henrique Lima Vaz, a filosofia é considerada, pois, o caminho capaz de conduzir o indivíduo à autárquia e levá-lo assim à eudaimonia. O conceito principal, teleológico e universal do estoicismo é a physis, natureza, que une todos os seres e os guia de acordo com a sua razão ou logos. Além da natureza, foi imposto ao estoicismo os três conceitos epicuristas da lógica, da física e da ética, que correspondem, respectivamente, ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da physis e ao conhecimento do fim. Em suma, a filosofia estoica é fundamentalmente uma ética de virtudes, que leva os indivíduos à conformação à natureza e a obedecer o logos presente nesta. Justamente por isso, o estudo das paixões, considerado um juízo da razão, passa a ser um tópico de extrema importância a ser estudado. Portanto, a fusão do passional com o intelectual do homem é um ponto que adquire determinada originalidade aos estoicos, distanciando-os do antigo intelectualismo grego. A visão de que a physis é o princípio elementar constituinte da sociedade domina os conceitos antropológicos dos estoicos e explica características fundamentais. A dignidade do logos na visão do homem, mas sendo esse logos regente da physis, a vida do homem será segundo a natureza. Esses são conceitos de uma fusão dos ideais socráticos com a idade helenística. A independência do indivíduo que o torna superior às tentações da fortuna, que expressa o ideal do sábio. Assim, livre da fortuna, o homem torna-se submisso apenas ao seu destino, o qual o sábio livremente aceita. O universalismo estoico, que leva o homem a superar diferenças como pátria, cultura ou condição, de forma que o sábio pode se encontrar tanto no trono, como o imperador Marco Aurélio, quanto preso às amarras da escravidão, como o ex-escravo Epicteto, sem que sua real natureza seja modificada, pois sob a natureza universal, a ideia de igualdade é presente para todos os homens. E por fim, a ideia do dever e a descoberta da interioridade que aprofunda o fundamento socrático do conhece-te a ti mesmo, que complementam o conceito da antropologia do homem estoico. Capítulo 7. Antropologia neoplatônica. A antropologia concebida pelo neoplatonismo é constituinte do estágio final da concepção clássica, e ainda que una alguns variados elementos da tradição antiga, alguns de seus principais ideais já anunciam a influência do cristianismo em suas raízes. Cabe ressaltar que a filosofia neoplatônica é divergente das escolas filosóficas de Atenas e também das escolas helenísticas, pois surge em um contexto completamente diferente. Aprofundamento. A região mediterrânea estava politicamente submissa ao poder do Império Romano, de modo que a chamada Pax Romana, ou Paz Romana, instaurada naquele período, unia crenças, raças e civilizações. A espiritualidade do cristianismo entrava em cena. O epicurismo, por suas crenças desenvolvidas seguindo o materialismo, já não era mais tão atraente, assim como o estoicismo, que fora superado pela vaga religiosidade da antiguidade tardia. Em suma, o neoplatonismo, pela sua forma de unificação entre a religiosidade e a filosofia, torna-se a filosofia principal e dominante no fim do período da antiguidade, em constante conflito com o cristianismo quanto ao rumo espiritual que tal época seguiria. Além disso, o neoplatonismo acentua elementos estoicos, os quais o platonismo médio se opusera. Sobretudo, a oposição entre o monismo, aquela realidade constituída por um único elemento, um princípio único, estoico, a uma versão atualizada do dualismo psique-soma, ou seja, mente-corpo. É fundamental ressaltar que foi na obra de Plotino, filósofo da escola do neoplatonismo, que foi fundamentada a imagem do homem, ou seja, o ideal antropológico do neoplatonismo. A questão central é: o que é o homem? Segundo uma análise realizada por C. Vogel, podemos seguir os seguintes tópicos para obter a concepção plotina acerca do homem. Primeiro,
a ideia inteligível do homem, ou seja, a sua concepção a partir dos conhecimentos baseados na razão, inclui a faculdade dos sentidos, resultando na união fundamental dos sentidos com o conhecimento. Segundo, a estrutura do indivíduo que reflete a estrutura na qual ele está inserido, no caso, a tríade Uno, inteligência, alma, da realidade superior. Cabe ressaltar a visão dualista de Plotino de que a alma está voltada para o corpo, representando a inferioridade do indivíduo, e também está voltada para o inteligível, sendo este o homem interior e verdadeiro. E terceiro, dentre as concepções de Plotino, está a de que a descida da alma para o corpo é algo natural e resultado na relação da psique com seu corpo. Ademais, o indivíduo é pensado em sua unicidade, o que resulta, sobretudo, na socialidade cuja manifestação plena é a vida virtuosa, como traz Lima Vaz em seu texto. Além disso, é relevante ressaltar que a comunhão com seus semelhantes é vista como um degrau inferior, enquanto que a comunhão com Deus é o degrau supremo, concepções visivelmente baseadas na influência direta do cristianismo.